pessoal também vai ter oportunidade de... Nós estamos aqui na reunião da noite. Um beijo no coração de quem está acompanhando aí pelas plataformas, YouTube, Facebook ou outras plataformas. Que o Deus Filho te abençoe. A última reunião desse domingo de jovem. E vocês vão poder contemplar também aí a direção que Deus vai passar também para o povo. Deus vai passar para vocês através do Espírito Santo, tá certo? Beijo no coração. Igreja, coloca a mão no coração. Quem está em casa também, quem está acompanhando, seja onde for, coloca a mão no coração. Vamos fazer uma oração para receber a palavra de Deus. Pai, fala com os teus filhos, fala com o teu povo, com os teus servos, o que eles precisam, o que eles necessitam ouvir, Senhor. Meu Deus, que no nome de Jesus Cristo de Nazaré sejam amarradas agora todas as quaisquer ondas contrárias que querem impedir o teu povo de entender a tua palavra, de receber a tua palavra, Senhor. E no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, você que crê, diga que assim seja. Amém? Muito bem. Pega a palavra de Deus que você tem, a Bíblia ou o celular. Abre, por favor, o livro de 2 Crônicas, capítulo de número... Isso, 2 Crônicas, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém, gente? É muito forte a direção que Deus vai nos dar. Isso aqui é cotidiano, a gente precisa usar isso todo dia, amém? Isso aqui faz parte, tá? Da nossa vida. Então, se você der atenção nessa palavra, você vai evoluir mais como ser espiritual que nós somos, como ser humano, e vai evoluir também na sua vida financeira e em outras áreas da vida. Amém, gente? Em nome de Jesus. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Segunda carta de Crônicas, tá? 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Isso. Diz assim, versículo 1, tá? E sucedeu que depois destas coisas, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns dos amonitas, vieram também a peleja contra Josafá. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que quando a gente é de Deus, não significa que a gente está livre de passar lutas. Amém, gente? No passado, a estratégia que o diabo usava era para conquistar territórios. Porque quem tinha o domínio de um território naquela época, como a gente viu no governo romano, tinha o domínio do território judaico, a nação a qual estava dominada, estava sujeita, ela estava ali colocada sobre a obediência daquela nação que tinha o domínio do território. Então a guerra no passado sempre foi guerra de Egito com Babilônia, guerra do povo de Deus com os filisteus, sempre foi em busca de território, de terra, de espaço. O diabo hoje em dia não luta tanto mais por causa do território, ele luta. Mas a principal guerra que o inimigo tem hoje em dia é por corpo, por vidas. O diabo quer tomar conta, o inimigo quer se apropriar, o inimigo quer determinar que ele é dono das nossas vidas e controlar o que acontece conosco. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Olha lá, versículo de número 2. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: Josafá, para você que não sabe, Josafá é rei. Amém? Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti grande multidão da além do mar da Síria, e eles que estão em Hazazon Tamar, que é em
igreja? Então presta atenção. Às vezes a gente está servindo a Deus, a gente já entendeu. E deixa eu tirar aqui, ó. Aqui tem mais uma cesta, tá? Tem mais uma cesta. A mulher de Deus vai levar para uma mulher que é necessitada, né? Qual é o nome dela? Da mulher que você vai levar lá? Ela conhece uma pessoa que passa necessidade. E tem um alimento que foi arrecadado na igreja, foi revertido em 2 cestas básicas, tá? Ela levanta a Érica, né? Ela levanta a Érica e a outra, quem precisar da igreja, que vão montar no grupo, a pessoa vai poder levar o que a gente tem para isso. Amém, gente? Então, muito importante a gente saber que o inimigo às vezes ele vai levantar uma área da família, vai levantar às vezes usando um amigo que vira a cabeça, que vira inimigo, vai levantar às vezes um problema de saúde, vai levantar um problema financeiro, às vezes se levanta algo contra a gente passa a sentir mal, ficar estressado, ficar nervoso, às vezes uma presença maligna. Está repreendido e não quer. Você vê que o inimigo às vezes, quando ele vê que você está no caminho certo, assim como ele levantava guerra contra Israel, e até hoje não levanta, não tem guerra contra Israel lá? Sim ou não? Quem tem orado por Israel? Peça paz em Israel, tá? Todos que pedem paz para Israel, a Bíblia fala para Jerusalém, prospera. Porque ali é a cidade santa de quem? De Deus. Então, o inimigo sempre atacou, mesmo se a pessoa estivesse buscando lá, e veio um ataque pesado quando veio Josafá. É assim como vem às vezes também contra a nossa vida. Às vezes a pessoa acaba de vencer um problema, já se levanta outro. A pessoa acaba de vencer uma enfermidade, uma doença, às vezes surge uma situação na família. Mas tudo isso o inimigo só se levanta quando ele sabe que coisas grandes de Deus para se revelar no nosso caminho. Aí ele se levanta. Com a nação de Israel, que não era diferente, diga glória a Deus. A nação de Israel estava ganhando espaço, ela estava ficando famosa. Toda vez que você começa a vencer com Deus, aí eu tive uma vitória, eu tive uma conquista, aí eu tive uma bênção. O inimigo vai querer vir te atacar. Ah, pastor, Deus me livre. Infelizmente é uma realidade. A Bíblia diz, na Epístola de Tiago, capítulo 1, né, versículo 5, capítulo 5, aliás, versículo 1, né? Estai, pois, atentos, porque o diabo vosso adversário, ele brama como quer. Então presta atenção, antes de qualquer ataque do inimigo, eu estou dizendo que o inimigo vai te atacar. Eu não estou dizendo que ele vai ter sucesso na sua vida. Que fique claro isso. Eu estou dizendo que ele se levanta, mas eu não estou dizendo que ele vai vencer você se você agir da maneira correta que vai ser passado. Quem está conseguindo entender, gente, a direção que Deus está dando? É muito importante você entender. No meu coração eu prezo que a pessoa entenda a palavra de Deus, porque se você entender a palavra, não há quem possa manter você mais cativo. Não há quem possa mais impedir você de vencer. Pode ser o seu babate, pode ser utopia, pode ser crítico, pode ser o que for. Isso já não vai ter mais importância para você, vai ser irrelevante. Porque você entendeu que Deus é com você, você é um vencedor. Vencedora. Presta atenção nisso aqui que a gente está passando nessa noite, tá? Quando a gente percebe o que Josafá percebeu, quando Josafá recebeu ali a notícia, diga glória a Deus, ele recebeu a notícia, ele teve medo. Vamos ver aqui? Vamos lá? Olha lá. Versículo de número 3. Então Josafá temeu, teve medo. Mas Josafá teve medo e ele foi fazer o quê? Ai meu Deus, eu fui atacado, isso é comigo, eu vou sair da igreja. Ai, eu fui atacado, Deus me ama. Não, você foi atacado porque você
Porque o inimigo sabe como você entender que você é de Deus, acabou para ele. Quem sabia que ninguém é livre da justiça, da cadeia, do presídio, que ninguém é livre, às vezes tem que pagar uma condenação diante de um juiz se não for por um advogado, faz assim. E quem sabia também que ninguém pode receber uma causa, pode receber um benefício, se for diante de um juiz, uma indenização, se não for por meio de um advogado. Quem sabia? Pois é, o nosso advogado se chama Jesus. Ele é o advogado dos advogados. Ele consegue nos livrar das mãos dos nossos adversários. Ele consegue nos libertar de qualquer cativeiro. Ele consegue. Então, se você temeu, pastor, eu recebi uma notícia. Pastor, vem para mim uma ocasião. Pastor, vem para mim uma situação que eu não esperava. Abalou minha estrutura, eu não estou dormindo direito, estou comendo direito, eu não tenho aquele dificuldade de trabalhar para concentrar, pastor. Foi o que aconteceu com o rei Josafá. Só que sabe o que o rei Josafá fez quando ele teve medo? A Bíblia, olha lá, versículo 3, olha só. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar a quem, igreja? O Senhor. Apregoou jejum e toda ajudar. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é extremamente importante. Diga glória a Deus. Você vê que o rei, ele poderia simplesmente ter, quer saber de uma coisa? Eu vou me retirar aqui do rei e eu vou deixar os meus generais cuidarem dessa batalha, sim ou não? Eu vou me esconder, eu vou preservar a minha integridade, eu vou preservar a minha vida. Não. Ele mesmo com medo, ele se pôs a buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque o medo é da carne. E toda vez que você está percebendo que o inimigo é maior do que você, que uma situação não muda, toda vez que você está tomando um entendimento, você está tomando conhecimento, que aquela situação, ela não vem da luz, não vem de Deus, você tem que também fazer a Deus coisas espirituais, tais como o jejum. O jejum não é só ficar sem comer, o jejum é se consagrar. O jejum é sim ficar sem se alimentar, sim, porém se alimentando das coisas de lendo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, orando. Se você faz o jejum, você só fica distraído no celular, ou fica distraído assistindo TV, ou fazendo qualquer coisa, ou jogando conversa fora. Você está jejuando. Só que você não está quebrando o controle e domínio da tua carne e do teu corpo. Até vai te ajudar de alguma maneira indireta, porque tudo que se faz para Deus tem retorno. Quem sabia disso? Tudo. Mas você vai colher aí 80% do benefício que o jejum poderia trazer para você. Então, é importante a gente saber, Josafá se pôs a buscar a Deus, a jejuar. E não só ele fez isso, mas ele chamou o povo também. Ele chamou a igreja, a congregação, ele chamou todo mundo para fazer isso. E quando o povo se levantou e ouviu a voz do seu rei e foi jejuar junto com eles, Deus trouxe resposta para aquela nação. Quem não ouviu, gente? Deus vai dar resposta para você também. Quando você entender, se levantou os inimigos, se levantou do lado, do outro, Lida, não sei o que, é um vizinho, é um problema de saúde, um problema de família, é um problema financeiro, pastor, um problema administrativo, um problema no negócio, levantou. Você tem que entender que o Criador, ele age na sua vida espiritual. Você tem que entender que esse Deus, Jesus e o Espírito Santo agem na sua vida espiritual. Você tem que ter consciência dela. E o jejum dá consciência da vida espiritual.
Ele dá. Diga glória a Deus. Existe uma outra passagem que demonstra, aqui mesmo no livro de Crônicas, o momento que Deus respondeu a Josafá. Ele envia o profeta e a resposta de Deus vem para aquele rei. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Quando ele teve medo, ele chegou diante de Deus e orou, mas ele não orou falando: Senhor, meu inimigo é muito forte. Ele não disse: Senhor, eu não consigo vencer esse inimigo é assim, assado, inclusive. Não. A oração de Josafá é um exemplo para nós diante de quem, gente? Do que e de que maneira devemos nos apresentar diante do Senhor. Josafá se apresentou diante de Deus da seguinte maneira, dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Existem inimigos se levantando contra o teu povo, contra a tua nação, quando o Senhor prometeu. Toda vez que você quiser vencer algo, além de você ter investido na sua vida espiritual, além de você ter também, estou dizendo de coisas que são maiores, tá dizendo? Estou dizendo bênçãozinha, não. Estou dizendo que você tem um algo que você está percebendo que muito tempo, que esse algo não sai do teu caminho. A Bíblia fala que tem determinados tipos de castas que a gente vai ter que ter uma vivência de seriedade em cima dessa causa, para que essa causa seja quebrada por Deus. Há determinadas coisas e demônios e espíritos em áreas da vida que só saem com jejum e orar. O Josafá, ele nos ensina que quando ele deve orar, pastor, você deve orar lembrando a Deus. Você vai chegar para Deus: Senhor, o Senhor é o meu Deus, assim como o Senhor é o Deus, Josafá, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus que nos prometeu essa terra. Josafá foi muito inteligente. Ele mostrou para Deus, glória a Deus, que aquela terra que os inimigos queriam invadir e tomar, aquela terra Deus tinha prometido por promessa aos três maiores patriarcas que podem existir: Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Então você também tem que orar. Deus não é esquecido, mas a oração que Deus ouve é: Senhor, essa enfermidade está aqui no meu corpo, mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor enviou Jesus para me dar saúde. Eu agora esmaga essa doença. Você não vai prevalecer no meu corpo por isso. Senhor, a tua palavra diz que Cristo se esvaziou de toda a glória do céu e se fez pobre, para que através da sua pobreza nós enriquecêssemos. Senhor, eu não aceito essa miséria da minha vida, essa amarração, essa dívida que eu não consigo romper, esse contrato, essa causa que eu não consigo. Deus sobre isso. Eu como posso também providenciar. Até mesmo jovens, viu, glória a Deus? Sabe como que Deus instituiu o livro de Jó? Jó capítulo 42, a Bíblia diz: então orou Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, ó Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser. Aí ele começa a dizer: quem é aquele que sem entendimento cumpriu o conselho do Senhor? Jó ali estava fazendo. Sabe o que significa essa oração de Jó? Ele estava se rendendo ao Senhor, deixando de querer fazer as coisas do jeito dele e reconhecendo a glória de quem é aquele que sem conhecimento cumpriu o conselho. Eu falava do que eu não sabia, eu falava de coisas que eu não entendia. Eu conhecia ao Senhor, olha o que Jó falou, somente de. Mas agora
os meus olhos podem. A Bíblia diz que aí foi que Deus determinou mudanças históricas de Jó. Deus falou: ora pelos seus inimigos, Jó. Na hora que ele pôs a mão para orar, tudo restituído. Josafá orou certo diante de quem? Se apresentou corretamente ante quem? E a Bíblia fala que Deus então mandou a resposta para Josafá, como Deus manda a resposta para a sua vida também, se você se alinhar. Se você ficar alinhado na palavra, alinhado na vontade de quem, gente? Respostas se revelam. Deus e Jesus vai aparecer na sua vida. Eles vão aparecer. Eles vão aparecer. Deus respondeu através do profeta Líder Josafá. Diz a Josafá e diz ao povo: essa batalha não pertence a eles, mas pertence a mim, diz o Senhor. Quando você usa a palavra de Deus para mostrar a Deus que o que você tem direito é por Cristo, é pela graça, e o que Ele te promete, ao invés de você ficar exaltando o problema, falando o problema, chorando em canto, dizendo: Senhor, meu Deus, você sabe, isso não vai mudar. Deus que revela para que a gente mostra para Ele que a gente conhece o jurídico, a parte espiritual. Se você não sabe, diga glória a Deus. A Bíblia tem uma pequenininha aqui que eu tenho para dar para os outros. Quem não tem Bíblia? Quem não tem Bíblia ainda? Quem não tem? Você tem não? Ela já lê, ela já lê? Eu vou dar para ela. Se você não sabe isso aqui, ó, não é um livro, presta atenção no que eu vou falar, e nunca mais esqueça: aqui não é um livro religioso, aqui é um livro jurídico, aqui tem leis, ordenanças, aqui é um livro de um juiz, um grande juiz que se chama Deus, o justo juiz, o grande juiz. Aqui é um livro de um advogado que nos absolveu. E aqui tem um acusador também que se chama o diabo, Satanás, que é considerado um promotor de acusação. Amém? Aqui não é livro, não. Esse livro aqui é um livro jurídico de uma nova nação, de um novo reino, de uma nova constituição. Isso é o livro sagrado. Diga glória a Deus. Chamada Bíblia Sagrada, a palavra viva de Deus, a palavra do céu, a palavra do reino de... Um reino não é uma religião, um reino é um governo, é uma política. Diga glória a Deus. Então, a resposta vai vir também quando você aprender a mostrar para Deus e também para o inimigo, diga glória a Deus, que você sabe muito bem o que Jesus fez com você, o seu advogado. Quando você entender, então Deus se revela para mudar. A fé que Ele precisa para mudar, para enviar hoje, Ele envia hoje. Medo todo mundo tem, quem não vê? Temores, a ansiedade, isso é da carne. Todo ser humano tem isso, todo ser humano, indistintamente quem seja. Diga glória a Deus. Eu vou encerrar aqui falando sobre a sexta-feira e sobre o rei Ezequias. Olha para cá, gente. Nessa sexta-feira, assim como o rei Ezequias, diga glória a Deus, ele também pegou a carta ali das afrontas. O diabo, através de Senaqueribe, porque naquela época era assim, né? O diabo entrava no rei, o rei que era de Deus, era atacado pelos reis que estavam endemoniados. Senaqueribe estava possuído por um demônio. Quem deu reino? Um demônio. Todo o exército de Senaqueribe estava possuído por demônios. E eles afrontaram, falaram, soltaram, criticaram, disseram: olha, a crítica deles foi tão grande que o rei Senaqueribe chegou a virar e falar assim: olha, eu vou dar a vocês 2.000 cavalos para que vocês peguem 2
ele falou: se é que vocês têm 2.000 homens aí, e vocês vão lutar com esses 2.000 homens em cavalo contra a minha menor guarnição que eu tenho, do meu menor aqui do meu menor general. Diga glória a Deus. A humilhação é tão grande, e falou assim: nem meu menor general vocês não vão vencer. O rei Senaqueribe estava falando: olha, se Deus fosse com vocês não teriam perdido tanta coisa. E realmente a nação de Israel tinha quebrado a aliança dela com o Criador, Deus. E por causa disso eles já tinham sido vencidos. Também o rei Senaqueribe mandou mais a fundo dizendo: o meu exército varreu tudo que se colocou no caminho dele. O Egito jamais vai poder ajudar vocês, porque o Egito treme de medo diante do exército. E realmente, gente, era um pouquinho de soldado de Israel contra 185 mil soldados assírios. 185 mil. Diga glória a Deus. Resultado: o rei Ezequias pegou aquela carta de afronta, dizendo: o rei Senaqueribe, ele foi tão ousado que ele disse: nem mesmo seu Deus pode livrar vocês das minhas mãos e do meu exército. E é isso que o diabo olha para cá. Presta atenção que eu vou te dizer. É isso que o diabo ele tem falado com muitos. Você não pode se livrar desse problema. Você não pode se desfazer disso. Você não pode vencer isso. Você não pode conseguir. Você tem que viver com isso. Você tem que viver com essa doença. Sua vida não vai mudar. Você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinha. Desgraçado, o diabo às vezes ele quer dominar o território da nossa vida. Só que nós vamos mostrar para ele nessa sexta-feira. Porque o bispo é como se fosse, no mundo espiritual, um governante realmente de um estado espiritualmente. É como um rei que é o governante de toda uma província do país. A autoridade diante de quem, gente? Você vai colocar dentro da sua carta. E quando Deus mandou a resposta, qual foi a resposta, pastor, que Deus mandou? Foi clara. A resposta que Deus mandou foi: diz ao rei Senaqueribe que jamais ele vai tocar em uma orla da minha Jerusalém. Assim diz o Senhor. Diz a ele que ainda hoje ele verá o poder das minhas mãos. Diga glória a Deus. Aí todo mundo conhece a passagem, né? Ah, Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados. Mas talvez você não conhecia o antes disso aí. O antes teve afronta, o antes teve guerra, o antes teve inimigos roubando, o antes teve pessoa desmerecendo, o antes teve Sambalá e Tobia. Ah, vocês não dão para nada, vocês não conseguem nada, você não vai conseguir, você é pequeno, você é fraco, você é doente, você é velho. Sempre o Sambalá e Tobias, eles vão querer desanimar você dos propósitos da sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Quem entendeu, gente? Naquela noite, 185 mil soldados foram varridos na face da terra por um anjo. É esse mesmo anjo que nessa sexta-feira o Espírito Santo de Deus, através do nosso bispo, ele vai receber essa carta e ele vai apresentar um monte. E Deus vai enviar o anjo para a sua vida. Glória a Deus. Amém? Resposta vai chegar para todos nós nessa concentração de fé. Diga glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Feche seus olhos, gente. Feche seus olhos agora. Feche os olhos e diga: Senhor, graças eu te dou.